Habemus Papam. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Palavras de Francisco, um ano atrás. Eleição do Papa Francisco é o tema do nosso Além da Notícia de hoje. A gente vai recordar tantas emoções vividas naqueles dias e eu já vou recordar também que eu estava naquela praça quando ali estava Francisco se apresentando, quando aquela fumaça subiu também. E hoje vamos ter um convidado muito especial em nosso programa para falar sobre aquele dia e para falar sobre estes últimos 12 meses do pontificado de Francisco. Eu recebo com muito prazer em nosso programa Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida, bispo auxiliar de Brasília, ordenado presbítero em 1986 na Arquidiocese de São Paulo. Em 1990 transferiu-se para Roma para completar os estudos em Direito Canônico. Em 1994 tornou-se oficial de secretaria e mais tarde subsecretário do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos e, em 8 de maio do ano passado, nomeado pelo Papa Francisco, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Mais de 20 anos em Roma, acompanhou em grande parte o pontificado de João Paulo II, todo o pontificado de Bento e também a eleição e os primeiros dias de Francisco. Dom José Aparecido, boa noite. Muito boa noite aos nossos telespectadores também. Tenho muita alegria de estar aqui falando desse aniversário tão bonito para a igreja, né? E tão feliz para nós todos. Rever aquelas imagens ali, rever esta abertura que a gente estava acompanhando aqui, trouxe emoções, Dom Aparecido? Traz as lembranças daquela dor, surpresa, choque da renúncia do Papa Bento, que preparou uma grande alegria para nós também, né? Então, a distância entre a dor que a gente sentia e a alegria que passou a sentir é tão grande que faz a alegria ser maior ainda. Muito bem. Boa noite a você de casa. O nosso programa está no ar e eu quero só fazer essa seguinte introdução. 12 meses são um período muito breve, mas intenso, suficientes para dar a tônica desse pontificado que poderia ser analisado sob inúmeros pontos de vista. Nós vamos falar hoje em nosso programa sobre os fatos marcantes do pontificado de Francisco até agora, como, por exemplo, a criação do grupo de 8 cardeais, a exortação Evangelii Gaudium, o interesse midiático pelo Papa, os gestos de simplicidade e simpatia, a recusa às pompas, as entrevistas aos diversos meios de comunicação, as exortações a padres e bispos, a viagem à ilha de Lampedusa, que foi um marco nesses últimos 12 meses, e a Jornada Mundial da Juventude. E, claro, não poderíamos deixar também de tocar no assunto no nosso programa de hoje, nas reformas iniciadas pelo Papa Francisco. Todos esses são temas que nós vamos conversar com Dom José Aparecido. Eu primeiro pergunto ao senhor, naquela noite de 12, vou falar 12, não 13, exatamente nesta hora, 11 da noite, onde o senhor estava? Eu estava no meu apartamento em casa. Trabalhando? Não, um pouco antes disso, estava trabalhando ainda, das 5 às 8 da tarde, trabalhando, mas com os olhos na janela para ver se saía fumaça. Porque eu me lembro que nós estávamos, a equipe da Canção Nova, todos que estávamos trabalhando lá, a gente já estava chegando em casa e quando chegávamos, fazíamos uma mesa redonda para especular. Sim. No bom sentido, falar sobre aquilo que estava acontecendo e as nossas perspectivas também de Papa, né? Bom, eu tinha uma outra preocupação lá que era dar entrevistas, porque eu era o único oficial brasileiro autorizado a dar entrevistas, vamos dizer assim, na Cúria Romana. Outros padres deram também, mas não eram pessoas que trabalhavam na Cúria. E tinha em casa alguém que
está muito perto do Papa Francisco. Eu morava lá com o padre Bruno Lins, que acompanhou o Papa Francisco, um carioca, né? Acompanhou o Papa Francisco na viagem ao Rio. Então nós também especulávamos um pouco. Mas entre essas coisas, as nossas conversas em casa e as entrevistas com vários jornalistas, as emoções eram grandes e também as expectativas, né? E também o cuidado muito grande em toda a entrevista. O Dom José Aparecido foi uma das fontes nossas lá da TV Canção Nova, Rádio Canção Nova em Roma, porque a gente tinha sempre um cuidado muito grande em ouvir as fontes de igreja para tratar aquele evento com o devido cuidado, o devido zelo que merecia. Mas bem, Dom José Aparecido, nós tivemos, portanto, desde João 23, começamos a ter em João 23 uma grande abertura. Tivemos em Paulo VI uma sequência de João 23, tivemos vou saltar João Paulo I, tivemos em João Paulo II uma expansão dessa abertura, tivemos em Bento XVI uma sedimentação daquilo que esses grandes papas fizeram, e aí vem Francisco. Como entender essa sequência de grandes papas, cada um que chega surpreendendo a nós? São acontecimentos históricos que a gente fica, meu Deus, é possível vir um melhor ainda, um que supera mais ainda? Eu gosto de me lembrar de uma coisa que disse o Papa Bento numa entrevista, quando perguntaram como é que ele conseguia descansar enquanto as coisas até graves aconteciam na igreja. Ele dizia que fazia tudo o que podia durante o dia e que de noite fazia um exame de consciência. Porque ele era só o vigário de Cristo, não Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. É o Espírito Santo quem governa a igreja. Então, essa surpresa de que tenha vindo o Papa Francisco, quase do fim do mundo, como dizia ele, não surpreende se nós vemos a fonte do Senhor da história, do Senhor que governa a história e do Espírito Santo que guia a igreja ao longo da história, né? Mas não deixa de causar uma grande alegria saber que é um Papa que veio de uma terra próxima da nossa, né? Que é um Papa que era um bispo como os nossos bispos do Brasil, muito próximo da sua gente, do seu povo, e com um fervor, um ardor missionário que se manifestou também na redação do documento de Aparecida. Ele foi um dos redatores, que hoje já passa a influenciar o mundo inteiro. O documento de Aparecida, graças ao Papa Francisco, passou a ser conhecido no mundo inteiro. Então, retomando isso, a gente pode dizer que o Espírito Santo e o esposo da igreja, que é Cristo, gostam de dar pastores de boa qualidade, pastores universais de boa qualidade para a sua igreja, né? E gosta de continuar a governar a sua igreja enquanto nós dormimos. O Espírito Santo governa. Enquanto o Papa trabalha, o Espírito Santo agita o coração dos povos para ouvir o Evangelho. Gostei muito dessa resposta de Bento XVI. Eu queria agora também tratar com o senhor o seguinte. Em João 23 a gente viu que a popularidade dele, o seu jeito popular, foi algo que trouxe para a igreja uma novidade. Depois veio Paulo VI dando prosseguimento àqueles gestos de João 23, como por exemplo ir a um presídio, ir a uma fábrica, sair dos muros da igreja e ir ao encontro das pessoas. Paulo VI deu prosseguimento a isso. Depois tivemos João Paulo II, que fez isso pelo mundo inteiro, viajou a todos os lugares. Tivemos Bento com uma idade já avançada, que retoma e dá prosseguimento também ao que estava fazendo João Paulo I. Claro, por ser um germânico, não tinha aquele mesmo carisma, aquela mesma facilidade de comunicação, inclusive no jeito de se expressar. E vem Francisco agora, que a gente olha, parece que é uma sequência, eu não consigo encontrar um nome para dar, porque é uma sequência que deixa a gente assim extasiado. Olha, eu gosto de me lembrar do que eu via da janela na Praça de São Pedro, que a janela do meu escritório lá era voltada para a praça. Durante o pontificado de João Paulo II, a gente via multidões indo às quartas-feiras para audiência. Essas multidões marcaram muito, inclusive depois do funeral de João Paulo II. Houve uma fila que era de 16 horas para passar um segundo davante do corpo de um homem, e a gente se perguntava: vieram aqui ver o morto? Não, vieram ver
o corpo que foi um sacrário de Cristo que governou a igreja. Né? Vieram buscar Cristo, não o morto. Né? Cristo que João Paulo II amou. Depois, parecia que aquilo tudo ia acabar. Eu me lembro de ter comentado com vários colegas lá que a multidão não cessava. Passavam lá para ver a tumba de João Paulo II, iam para as audiências de Bento. As catequeses de Bento foram uma riqueza enorme de magistério. E depois explodiu com Francisco. Né? Então não houve nenhuma solução de continuidade no amor do povo católico, dos peregrinos que iam lá, e não houve diminuição. Essa é uma coisa curiosa. O Papa Bento tinha, digamos assim, menos aquele espírito que tem o latino-americano, claro, mas tinha uma didática, uma pedagogia para falar das coisas mais profundas com linguagem de criança. E o Papa Francisco, ele fala com os gestos, fala com a presença, com o sorriso, fala com o modo como celebra a missa. E a gente às vezes até fica pensando, será o mesmo Papa? Né? Ele brinca com a multidão na audiência e celebra a missa com uma presença de espírito. Mais do que introspecção, é com o coração entregue a Cristo. Né? Porque a introspecção seria entregue a si próprio, mas ele está entregue a Cristo. Né? A Cristo que é vivido pelo seu ministério de Romano Pontífice, que é vivido, que é amado, adorado no altar, né? E que é escutado na palavra. Né? Então o Papa ver o Papa Francisco celebrar a missa nos convida a uma forma de participação que hoje talvez seja pouco apreciada, que é o silêncio, o sagrado silêncio tão desejado pelo Concílio Vaticano II, né? Juntamente com as outras formas de participação, que são as intervenções da Assembleia, né? A música. Né? O senhor fala da missa e Francisco trouxe uma grande novidade, que foi as celebrações diárias dele, ter a autorização para publicar as suas homilias. E o senhor conversava com o Dom Cláudio Maria Tchacelli, presidente do Pontifício Conselho para as Comunicações. Ele falou, não, o Papa autorizou e disse que podemos todos os dias tornar públicas, tomar nota, tornar públicas as suas homilias todas, e ele faz isso com muito gosto, inclusive porque ele manda chamar as pessoas para celebrar com ele ali na Casa Santa Marta. Uma outra novidade. Sim, o João Paulo II chamava para celebrar na capela no Palácio Apostólico, né? Eu várias vezes fui, até com minha mãe, fui lá para concelebrar com o Papa João Paulo II. Então ele restabeleceu um costume que tinha outro Papa, só que na Casa Santa Marta, né? O Papa Bento XVI tinha era mais reservado nisso, também mais ancião, né? Mais ancião. E o Papa Francisco achou bem fazer isso. E ele faz um comentário muito interessante sobre essa missa de Santa Marta. Ele diz que, quando alguém pergunta sobre a reforma da Cúria Romana e a reforma da Igreja, ele diz que um cardeal já ancião disse que ele começou a reforma por uma escolha essencial, que é celebrar a missa em Santa Marta, uma missa aberta ao povo. É centralizar na Eucaristia a fonte, ou descobrir na Eucaristia a fonte da mais genuína reforma da Igreja. E o Papa reconhece isso numa entrevista que ele deu, se não me engano, aqui até tenho anotado isso, ao Corriere della Sera, não, ao jornal La Stampa. Né? Ele diz assim, o Senhor começou a reforma na Cúria com a missa cotidiana, o comentário do cardeal, em Santa Marta. E o Papa diz assim, isso me faz pensar, a reforma começa sempre com iniciativas espirituais e pastorais, antes que com mudanças estruturais. Então, ele sabe que aquela missa celebrada ali com muita gente com o que pode caber em Santa Marta, é o coração da reforma da Igreja. Eu aproveito essa missa, Dom Aparecido, para pedir sua ajuda numa reflexão aqui. Nesta missa, todos os dias, tomando a homilia do Papa, a gente percebe que o Papa fala para o pai, para uma dona de casa, para um empregado que está trabalhando, ele fala para as pessoas na sua vida cotidiana, mas ele fala muito forte para a Igreja como um todo. Ele exorta a própria Igreja, ele exorta os próprios padres, os próprios bispos. Ele usou muito o termo mundanismo. O que o Papa pensa quando faz essas homilias desta forma? Ele é muito direto na aplicação do Evangelho, na aplicação prática do Evangelho, que é um costume
mais do que um costume, é um modo de ser dos jesuítas, dos bons pregadores de retiro. É fazer uma meditação sobre o mistério. Nos exercícios espirituais nós vemos isso muito claramente, sobre um dos mistérios do Senhor, e descer imediatamente a aplicação prática daquilo na vida espiritual com o exame de consciência. Em todas as meditações o pregador jesuíta leva ao exame de consciência e leva no plano mais comunitário a revisão de vida, né? Então, o que o Papa Francisco tem como característica é isso, em 3 breves pontos, levar o Evangelho da contemplação do rosto de Cristo ao encontro pessoal com Cristo e ao significado desse encontro na vida prática das pessoas e da igreja, né? É coisa de um bom pastor. E disso ele fala na Evangelii Gaudium, quando discorre longamente sobre a preparação da homilia. Ele quer que a palavra de Deus seja abundantemente pregada com consequências práticas na vida da igreja, que ela seja assumida com a alegria de pertencermos a Cristo e de vivermos da sua palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bom, eu encontro ali todos os dias um conteúdo riquíssimo para os programas de rádio diário, e até já comentei no programa de rádio que faço na Rede Canção Nova de Rádio, que o Papa não nos deixa sem conteúdo para evangelização. Todos os dias ele nos dá ali um apanhado de conteúdo para evangelização. Mas, Dom José Aparecido, o assunto hoje é vastíssimo que vamos ter aqui no nosso programa. Eu já quero perguntar para o senhor o seguinte: ele criou uma comissão de 8 cardeais para essa comissão se encarregar das reformas na Cúria Romana, da administração na Igreja. Estas reformas, muita gente diz que estão sendo as reformas do Papa Francisco. Todavia, elas foram pedidas pelos próprios cardeais antes do conclave que elegeu Francisco. Então, a gente entende que o que ele está fazendo é propor aquilo que foi apresentado como insatisfação dos cardeais antes de elegê-lo Papa. Daqui a pouco eu vou pedir ao senhor que comente sobre estas reformas que estão em andamento, porque agora é hora do nosso intervalo, a gente volta já.